Em um mundo onde o destino é traçado por forças maiores que os próprios deuses, uma história de amor desafia a morte, reis e até o próprio tempo. Beren, um homem mortal marcado pela perda, e Lúthien, uma elfa de beleza incomparável, unem seus corações em uma jornada que abala os alicerces da Terra-média. Prepare-se para mergulhar em uma lenda de coragem, sacrifício e amor eterno. De onde você está assistindo, acomode-se confortavelmente. Diminua as luzes e deixe-se levar por essa narrativa épica. As florestas de Dorthonion, outrora um mosaico de verdes vibrantes e riachos cristalinos, haviam se tornado um deserto de cinzas e desolação. Beren, filho de Barahir, caminhava por entre os troncos carbonizados, cada passo ecoando o vazio de um mundo que ele já não reconhecia. Sua terra natal, lar da casa de Beor, fora reduzida a escombros. Seu pai, Barahir, um líder cuja coragem inspirava canções, caíra sob as lâminas cruéis dos orcs, traído por aqueles que juraram lealdade. Beren era agora o último de sua linhagem, um fugitivo carregando o peso de um nome que os servos de Morgoth, o Senhor do Escuro, juraram apagar. A vida de Beren se tornara uma dança constante com a morte. Ele aprendera a se mover como um espectro, silencioso e invisível, deslizando entre as sombras das árvores mortas. Cada ruído na floresta, o estalo de um galho, o sussurro do vento, era um alerta, uma possível emboscada. Ele sobrevivia com o que a terra devastada podia oferecer: raízes amargas, frutos silvestres esparsos e, em raros momentos de sorte, a carne de algum animal pequeno que conseguia caçar com as mãos calejadas. Sua armadura era apenas sua determinação, uma chama que se recusava a apagar, mesmo quando o frio da noite cortava sua pele como uma faca. Os servos de Morgoth o perseguiam incansavelmente. Orcs, com seus olhos cruéis e risadas guturais, patrulhavam as trilhas, acompanhados por criaturas ainda mais sinistras, wargs de presas afiadas e sombras que pareciam se mover com vontade própria. Beren já enfrentara bandos inteiros, às vezes com nada além de sua astúcia, outras com a espada que herdara de seu pai. A lâmina, gravada com o orgulho da casa de Beor, estava gasta, mas ainda cortava com precisão. Cada golpe que desferia era uma afirmação de sua existência, uma recusa em ceder ao desespero. À noite, quando o céu se abria em um tapete de estrelas, Beren se permitia um momento de vulnerabilidade. Sentado contra o tronco de uma árvore morta, ele fechava os olhos e via o rosto de seu pai, ouvia suas últimas palavras. Nunca se curve ao medo, meu filho. Nossa força está em nossa esperança. Essa promessa era o que o mantinha vivo, mesmo quando a fome apertava e o cansaço tornava seus ossos pesados. Ele não buscava a glória, como os heróis das canções que outrora ouvira. Buscava apenas um propósito, uma razão para continuar. Foi em uma dessas noites, com a lua cheia iluminando o caminho, que algo mudou. Uma inquietação estranha tomou conta de seu coração. Não o medo de uma emboscada, mas um chamado, como se o próprio destino sussurrasse seu nome. Ele ouvira histórias de Doriath, o reino élfico protegido pela magia de Melian, uma rainha cuja presença tornava o lugar intocável pelos servos de Morgoth. Diziam que lá, sob as copas das árvores encantadas, o tempo parecia parar, e a esperança ainda respirava. Beren não sabia por que sentia aquele puxão em direção ao sul, mas confiava na intuição que o mantivera vivo até então. Ele se levantou, limpando a poeira de suas vestes rasgadas. A espada, ainda embainhada, parecia mais leve, como se soubesse que uma nova jornada começava. Ele olhou para as estrelas uma última vez, como se buscasse a aprovação de seu pai, e então começou a caminhar. O caminho para Doriath era traiçoeiro, cheio de pântanos e ravinas onde os espiões de Morgoth espreitavam. Mas Beren não temia. Ele já perdera tudo. Sua casa, sua família, seu futuro.
Não havia mais espaço para o medo, apenas para a certeza de que algo maior o aguardava. A cada passo, a floresta parecia mudar. Os sons da destruição, o grasnar de corvos, o rugido distante de wargs, começaram a ceder espaço a um silêncio diferente, quase sagrado. Ele cruzava rios gelados, escalava colinas íngremes, sempre com os olhos fixos no horizonte. Dias se transformaram em semanas, e a exaustão pesava, mas Beren não parava. Ele sentia de alguma forma que estava sendo guiado, como se uma mão invisível o conduzisse através da escuridão. Quando finalmente avistou as primeiras árvores de Neldoreth, a floresta que marcava a fronteira de Doriath, algo dentro dele se acendeu. As árvores ali eram diferentes, altas e majestosas, com folhas que pareciam sussurrar segredos antigos. O ar era mais leve, carregado de uma fragrância que ele não sentia desde a infância. Ele não sabia o que encontraria naquele reino encantado, mas sabia que sua vida, tal como a conhecia, estava prestes a mudar. Com a espada ao lado e o coração carregado de memórias, Beren cruzou a fronteira invisível que separava o mundo mortal do reino de Doriath, sem olhar para trás. As florestas de Doriath eram um mundo à parte, um lugar onde o tempo parecia hesitar, como se temesse perturbar a magia que impregnava cada folha e cada raio de luz. Beren, exausto da longa jornada, caminhava com cautela entre as árvores de Neldoreth. Seus pés afundavam no musgo macio, e o ar trazia um perfume doce que ele nunca imaginara possível em um mundo tão marcado pela destruição. Ele sentia, instintivamente, que estava em um lugar sagrado, protegido por forças que não podia compreender. Ainda assim, a solidão que carregava como um manto não o abandonava. As árvores formavam um dossel tão denso que a luz do sol mal tocava o chão, filtrada em feixes dourados que dançavam com o vento. Beren parava frequentemente, não por cansaço, mas por uma sensação de reverência que o dominava. Ele ouvira histórias sobre Doriath, sobre a rainha Melian, cuja magia mantinha o reino intocado, mas nada o preparara para a realidade daquele lugar. Era como se a floresta estivesse viva, observando-o, julgando-o. Ele segurava a espada com mais força, não por medo de um ataque, mas por um instinto de proteção contra o desconhecido. Foi em uma clareira, banhada por um luar prateado, que ele a viu. Lúthien, filha de Thingol e Melian, dançava sob as estrelas, seus movimentos tão fluidos que pareciam parte da própria noite. Seus cabelos negros caíam como uma cascata, refletindo a luz em tons de ébano e prata, e seus olhos brilhavam com uma sabedoria que transcendia o tempo. Ela cantava, uma melodia tão pura que fez Beren esquecer por um instante todas as cicatrizes que carregava. Ele ficou parado, incapaz de se mover, como se o mundo inteiro tivesse se reduzido àquela figura diante dele. Lúthien não o notou de imediato. Sua dança era uma oferenda à floresta, um ritual de conexão com a terra e o céu. Mas quando seus olhos encontraram os de Beren, algo mudou. O ar pareceu vibrar, como se uma corda invisível tivesse sido tocada. Ele, um mortal coberto de poeira e feridas, sentia-se indigno de estar ali, mas não conseguia desviar o olhar. Ela, uma elfa de beleza incomparável, sentiu algo que não podia explicar. Um vazio em seu coração que, até aquele momento, ela não sabia que existia. Beren deu um passo à frente, hesitante, como se temesse quebrar o encanto. "Quem é você?" perguntou Lúthien, sua voz tão suave quanto a melodia que cantava, mas com uma força que fez Beren estremecer. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras falharam. Como poderia explicar quem era? Um fugitivo? Um homem sem lar, um mortal em um reino de imortais? Em vez disso, ele disse apenas, Beren, filho de Barahir. E com essas palavras, algo se selou entre eles. Os dias seguintes foram um borrão de encontros furtivos. Lúthien, movida por uma curiosidade que beirava a obsessão, buscava Beren nas clareiras de Neldoreth.
Ele, por sua vez, sentia que cada momento com ela era um presente roubado do destino. Eles conversavam por horas, às vezes em silêncio, apenas compartilhando o peso de suas existências. Beren contava histórias de sua vida como fugitivo, das batalhas contra os orcs, da promessa que fizera ao pai. Lúthien falava de Doriath, de sua mãe Melian, cujo poder mantinha o reino seguro, e de seu pai Thingol, um rei severo, mas justo. A cada encontro, o laço entre eles crescia, um amor que não podia ser contido pelas barreiras de suas origens. Beren sabia que era um intruso naquele mundo, um mortal indigno de amar uma elfa. Mas quando via o sorriso de Lúthien, sentia que poderia enfrentar qualquer coisa, até mesmo o rei de Doriath. Ele decidiu, em segredo, que pediria a mão dela, mesmo sabendo que tal ousadia poderia custar sua vida. O amor que sentia era maior que o medo, maior que a lógica, maior que o próprio destino. A clareira onde se encontravam tornou-se um refúgio, um lugar onde o mundo exterior, com suas guerras, suas traições e suas sombras, não podia alcançá-los. Mas Beren sabia que o tempo estava contra ele. Os guardas de Thingol patrulhavam as florestas, e a presença de um mortal não passaria despercebida por muito tempo. Ele precisava agir, precisava declarar seu amor, mesmo que isso significasse enfrentar o impossível. Com o coração acelerado, ele tomou a mão de Lúthien uma última vez naquela noite, prometendo a si mesmo que enfrentaria o rei e reivindicaria seu lugar ao lado dela. As árvores de Doriath pareciam cerrar suas copas acima de Beren enquanto ele caminhava em direção ao palácio de Menegroth. O coração do reino élfico, o peso de sua decisão pressionava seus ombros, mas o calor da mão de Lúthien, que ainda sentia em sua memória, o impelia adiante. Ele sabia que estava prestes a cometer uma ousadia impensável, um mortal, um fugitivo coberto de cicatrizes e poeira, pedir a mão da filha do rei Thingol e da rainha Melian. Cada passo ecoava como um desafio ao destino, mas Beren não era homem de recuar. O amor que crescia em seu peito era uma chama que queimava mais forte que o medo. Menegroth era um espetáculo que desafiava a imaginação. Suas cavernas, esculpidas por mãos élficas e magia antiga, brilhavam com luzes suaves que pareciam emanar das próprias rochas. Pilares entalhados com formas de árvores e animais sustentavam tetos altos, e o ar carregava um perfume de floresta intocada. Beren, com suas vestes rasgadas e a espada gasta ao lado, sentia-se pequeno diante de tamanha grandeza. Os guardas élficos, com suas armaduras reluzentes e olhos desconfiados, o escoltaram até o salão do trono, onde Thingol e Melian aguardavam. O rei Thingol era uma figura imponente, com cabelos prateados que caíam como um rio sobre sua armadura cerimonial. Seus olhos profundos e antigos pareciam enxergar através da alma de Beren. Ao lado dele, Melian, a rainha Maia, exalava uma aura que fazia o ar vibrar com poder. Sua presença era ao mesmo tempo acolhedora e aterradora, como se pudesse ler os segredos mais profundos de qualquer coração. Beren se ajoelhou, não por medo, mas por respeito, e ergueu o olhar para enfrentar o rei. «Quem é você, mortal, que ousa pisar em meu reino e buscar minha filha?» perguntou Thingol, sua voz grave ressoando como trovão. Beren respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra que estava prestes a dizer. «Sou Beren, filho de Barahir, da casa de Beor. Venho pedir a mão de Lúthien, pois meu coração pertence a ela, e o dela, acredito, pertence a mim». Um murmúrio percorreu o salão. Os cortesãos élficos, com suas túnicas finas e olhares de desdém, não conseguiam esconder sua incredulidade. Um mortal, ousando tal pedido? O rosto de Thingol endureceu, e seus olhos brilhavam com uma mistura de fúria e descrença. «Você, um homem sem terra, sem nome, sem nada além de uma espada quebrada, ousa pedir a mão de minha filha, a joia de Doriath?» Sua voz era uma lâmina cortando o ar com precisão. Lúthien,
que estava ao lado do trono, deu um passo à frente, seus olhos implorando ao pai. Mas Tingle ergueu a mão, silenciando-a. Se deseja provar seu valor, mortal, traga-me algo que nenhum outro poderia conquistar. Traga-me um Silmaril da coroa de Morgoth, e então talvez eu considere seu pedido. O salão ficou em silêncio. Até mesmo os cortesãos, acostumados às decisões severas de Tingle, pareciam chocados. Um Silmaril, uma das joias sagradas criadas por Fëanor, estava preso na coroa do Senhor do Escuro, guardado em Angband, a fortaleza inexpugnável de Morgoth. Era uma tarefa impossível, um convite à morte. Melian, que até então permanecera em silêncio, inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos fixos em Beren. Havia algo em seu olhar, uma mistura de piedade e presságio, como se ela visse o fio do destino se desenrolando diante deles. Beren sentiu o peso do desafio, mas não vacilou. Ele olhou para Lúthien, cujo rosto estava pálido, mas cujos olhos brilhavam com uma confiança que o fortalecia. Eu aceito seu desafio, Rei Tingle, disse ele, sua voz firme, embora seu coração tremesse. Por Lúthien, enfrentarei Morgoth e trarei o Silmaril. O salão explodiu em murmúrios, mas Beren não ouvia. Ele via apenas Lúthien e a promessa silenciosa que trocaram naquele momento. Ao deixar Menegroth, Beren sentiu o olhar de Melian o seguindo. A rainha não dissera uma palavra, mas ele sabia que ela via mais do que qualquer um. O destino do mundo, de alguma forma, estava entrelaçado com sua escolha. Ele caminhou pelas florestas de Doriath, agora um homem com um propósito maior que a própria vida. O Silmaril, uma joia de luz incomparável, era seu objetivo, mas também sua condenação. Ele sabia que Morgoth não era apenas um inimigo, mas uma força de destruição que engolia tudo em seu caminho. Os dias seguintes foram de preparação silenciosa. Beren sabia que não podia enfrentar Angband sozinho, mas também sabia que não podia pedir ajuda em Doriath. Os elfos, apesar de sua força, não se aventurariam em uma missão tão suicida. Ele partiu para o norte, deixando para trás a segurança das florestas encantadas. O caminho era perigoso, cheio de olhos vigilantes e armadilhas, mas Beren não pensava em recuar. Cada passo o levava mais perto de Morgoth e mais longe de Lúthien, mas também mais perto de provar seu amor. As florestas deram lugar a terras devastadas, onde o chão era negro e o ar cheirava a enxofre. Ele enfrentou pequenos bandos de orcs, usando a astúcia para evitar combates diretos. Sua espada, embora gasta, ainda era letal, e sua determinação o mantinha vivo. Mas, à medida que se aproximava das terras dominadas por Morgoth, sentia o peso do desafio crescer. Ele não era apenas um homem contra um exército. Era um mortal contra um deus. Em uma noite fria, enquanto descansava em uma caverna escondida, Beren olhou para as estrelas, como fazia nas noites de Dorthonion. Ele pensou em Lúthien, em sua dança sob o luar, em sua voz que parecia carregar a própria essência da vida. Ele sabia que, mesmo que morresse, cada momento ao lado dela valera a pena. Mas ele não queria morrer. Ele queria voltar, com o Silmaril em mãos, e provar ao mundo que seu amor era maior que qualquer obstáculo. O som de passos o tirou de seus pensamentos. Ele segurou a espada, pronto para lutar, mas o que viu o surpreendeu. Não eram orcs, mas figuras inesperadas, movendo-se com graça e propósito. Eram aliados, improváveis e inesperados, que cruzariam seu caminho e mudariam o curso de sua jornada. Quem eram eles, Beren ainda não sabia, mas algo lhe dizia que o destino, mais uma vez, estava prestes a surpreendê-lo. As terras ao norte de Doriath eram um contraste brutal com as florestas encantadas que Beren deixara para trás. O chão, outrora rico e fértil, agora era uma extensão de rochas quebradas e cinzas, onde o vento carregava o cheiro acre de enxofre. Beren avançava com cuidado, cada passo um cálculo entre a necessidade de progredir
e a cautela contra os perigos que espreitavam. A sombra de Morgoth se estendia como uma doença, corrompendo tudo em seu caminho. Ele sabia que estava entrando em território inimigo, onde cada sombra podia esconder um orc ou algo ainda pior. A caverna onde ele se abrigara na noite anterior oferecera um breve alívio, mas o som de passos o colocara em alerta. Com a espada em punho, Beren se preparou para o pior, mas o que emergiu das sombras não era um inimigo. Eram duas figuras, altas e esguias, com capas escuras que pareciam se misturar à noite. Seus olhos brilhavam com uma luz que lembrava as estrelas, e suas vozes, quando falaram, carregavam a cadência antiga dos elfos. Você é Beren, filho de Barahir, disse o primeiro, um elfo de cabelos dourados chamado Finrod Felagund. Ouvi histórias de sua coragem. O que o leva a essas terras amaldiçoadas? Beren hesitou, desconfiado. Ele conhecia o nome de Finrod, o rei de Nargothrond, um aliado de seu pai nos dias de glória da casa de Beor. Mas confiar em alguém, mesmo em um elfo de renome, era um luxo que ele não podia se permitir facilmente. Busco um Silmaril da coroa de Morgoth, respondeu, sua voz firme, mas carregada de cansaço. Por amor e por honra. O segundo elfo, um guerreiro de expressão severa chamado Edrahil, ergueu uma sobrancelha, mas Finrod apenas sorriu, um sorriso triste que parecia carregar séculos de sabedoria. Você busca o impossível, disse Finrod. Mas o impossível é o que molda os grandes destinos. Não permitirei que o filho de Barahir enfrente Morgoth sozinho. Contra todas as expectativas, Finrod e um pequeno grupo de seus seguidores decidiram se unir a Beren. Eram poucos, apenas 10, mas cada um deles era um guerreiro habilidoso, movido por lealdade a Finrod e, de certa forma, pela lenda que Beren começava a se tornar. Eles sabiam que a missão era suicida, mas havia algo na determinação de Beren que os inspirava, uma faísca de humanidade que desafiava a escuridão. Os dias que se seguiram foram uma prova de resistência. O grupo avançava pelas terras devastadas, enfrentando emboscadas de orques e criaturas que pareciam saídas de pesadelos. Beren, embora mortal, provava seu valor a cada batalha. Sua espada, herança de Barahir, cortava com precisão, e sua astúcia permitia que o grupo evitasse armadilhas maiores. Finrod, com sua magia élfica, criava ilusões para despistar os inimigos, enquanto Edrahil liderava ataques rápidos contra patrulhas menores. Apesar das vitórias, o peso da jornada crescia. Cada passo os levava mais perto de Angband, e a presença de Morgoth parecia impregnada no próprio ar. Um frio que penetrava os ossos. À noite, ao redor de fogueiras discretas, Beren contava histórias de sua vida como fugitivo, da promessa que fizera a seu pai, do amor que sentia por Lúthien. Os elfos, acostumados à imortalidade e à distância emocional, ouviam em silêncio, tocados pela intensidade de um coração mortal. Finrod, em particular, parecia entender Beren de uma forma que poucos poderiam. Ele falava pouco, mas quando o fazia, suas palavras eram como poemas, carregadas de uma melancolia que ecoava as perdas de séculos. Você luta por algo maior que a vida, disse ele uma noite. Isso é raro, mesmo entre os imortais, mas nem todos os encontros eram de aliados. Em uma ravina estreita, o grupo foi emboscado por um bando de orcs, liderado por um capitão especialmente cruel. Um orc de olhos vermelhos que parecia farejar o cheiro de esperança no ar. A batalha foi feroz, com espadas brilhando sob a luz fraca do crepúsculo. Beren lutou com uma ferocidade que surpreendeu até mesmo os elfos, derrubando o capitão orc com um golpe que partiu seu escudo ao meio. Mas a vitória teve um custo. 2 dos companheiros de Finrod caíram e o grupo ficou ainda menor. O peso da perda era um lembrete constante do que estava em jogo. Enquanto se recuperavam, Beren sentia o vazio crescer em seu peito. Ele pensava em Lúthien,
em seu sorriso que parecia iluminar até as noites mais escuras. Ele se perguntava se ela estava segura em Doriath, se sabia do perigo que ele enfrentava, mas, acima de tudo, ele se perguntava se era digno dela, se poderia realmente cumprir a promessa feita a Thingol. A dúvida o corroía, mas a memória de Lúthien era como um farol, guiando-o através da escuridão. Foi em uma dessas noites, enquanto o grupo descansava em um bosque retorcido, que Beren ouviu um som que não pertencia àquele lugar. Era uma canção suave e distante como um eco de Doriath. Ele se levantou, o coração disparado, incapaz de acreditar no que ouvia. Seria possível? Teria ela, contra todas as probabilidades, deixado a segurança de seu reino para segui-lo? A melodia crescia, carregada de uma magia que parecia desafiar a própria desolação ao redor. Beren sabia, sem sombra de dúvida, que Lúthien estava perto e, com ela, a esperança de que sua jornada pudesse ter um novo fôlego. A melodia que ecoava pelo bosque retorcido era como um bálsamo para a alma cansada de Beren. Ele se levantou devagar, o coração batendo forte no peito enquanto o som se aproximava, carregado de uma pureza que contrastava com a desolação ao redor. Os companheiros élficos, alertados pelo movimento, ergueram-se também, mãos nas espadas, mas Finrod ergueu a mão, sinalizando para que esperassem. Ele reconhecia aquela voz, aquela magia que tecia o ar como uma teia de luz. É ela, murmurou Beren, sua voz um sussurro rouco. Lúthien! De trás das árvores emergiu uma figura encapuzada, mas Beren a reconheceria em qualquer lugar. Lúthien removeu o capuz, revelando seus cabelos negros que caíam como uma cascata noturna, e seus olhos, brilhantes como estrelas, fixaram-se nele. Ela correra atrás dele, desafiando a vontade de seu pai, deixando para trás a segurança de Doriath. Eu não podia deixá-lo enfrentar isso sozinho, disse ela, sua voz suave, mas firme, ecoando a determinação que Beren tanto admirava. Ele a tomou nos braços, um abraço que parecia unir dois mundos, mortal e imortal, em um só. Os elfos observavam em silêncio, tocados pela intensidade daquele reencontro. Finrod, com sua sabedoria antiga, sorriu levemente, sabendo que o amor deles era uma força que poderia mudar o curso da jornada. Mas Lúthien não viera sozinha. Ao seu lado, uma forma imponente se materializou. Huan, o grande cão de Valinor, um presente dos Valar a Celegorm, mas que agora seguia Lúthien por lealdade própria. Seu pelo era branco como a neve e seus olhos, inteligentes e ferozes, avaliavam o grupo com uma sabedoria que ia além das palavras. Aí não falava com frequência, mas quando o fazia, suas palavras eram proféticas. Lúthien explicara a Beren, em sussurros apressados, como desafiar a Thingol. Meu pai me trancou em uma torre de árvores achando que me protegeria, contou ela, com um brilho de rebeldia nos olhos. Mas eu teci uma corda com meus próprios cabelos encantada com magia e escapei. Eu sou filha de Melian, Beren. Meu poder não é o de uma princesa frágil. Ele a olhou, maravilhado, vendo nela não apenas a beleza que o encantara, mas uma força que rivalizava com a dos grandes heróis das lendas. Com Lúthien e Huan ao lado, o grupo ganhou um novo vigor. Eles continuaram a jornada rumo ao norte, agora com uma aliada cuja magia podia dobrar a própria natureza. Lúthien usava seu poder de formas sutis, criava ilusões para esconder o grupo dos olhos inimigos, cantava canções que acalmavam as feras selvagens que cruzavam seu caminho e curava feridas com toques que pareciam infundir vida. Em uma ocasião, quando um bando de orcs se aproximou, ela ergueu a voz em uma melodia ancestral e os inimigos caíram em um sono profundo, permitindo que o grupo passasse ileso. Beren assistia, impressionado, vendo como ela provava ser muito mais do que a filha protegida de um rei. Huan, por sua vez, era uma força da natureza. Seu olfato detectava perigos a quilômetros de distância,
e sua velocidade o tornava um scout perfeito. Em uma emboscada noturna, quando wargs atacaram o acampamento, Juan os enfrentou sozinho, derrubando as criaturas com presas afiadas e um rugido que ecoava como trovão. Os elfos, acostumados à graça de suas lâminas, admiravam a ferocidade do cão, que lutava com uma lealdade inabalável a Lúthien. Ele fala 3 vezes em sua vida, explicou ela a Beren, e cada palavra é um destino traçado. A jornada, porém, não era apenas de vitórias. As terras de Morgoth eram traiçoeiras, cheias de pântanos venenosos e ravinas que pareciam engolir a luz. Em um dia chuvoso, o grupo foi surpreendido por uma patrulha de orcs montados em wargs. A batalha foi intensa, com espadas reluzindo e flechas voando. Beren lutou ao lado de Lúthien, protegendo-a enquanto ela tecia feitiços para confundir os inimigos. Derrubou vários wargs, mas um orc conseguiu ferir Finrod com uma lâmina envenenada. Lúthien, com mãos trêmulas, usou sua magia para extrair o veneno, cantando uma canção de cura que fez as estrelas parecerem brilhar mais forte. Enquanto Finrod se recuperava, o grupo descansou em uma caverna escondida. Ali, Beren e Lúthien tiveram um momento de intimidade, longe dos olhares dos companheiros. Você arriscou tudo por mim, disse ele tocando seu rosto. Eu não sou digno. Ela sorriu, seus olhos cheios de amor. O amor não mede dignidade, Beren. Ele simplesmente é. Eles falaram de sonhos, de um futuro onde poderiam viver em paz, mas ambos sabiam que o caminho à frente era sombrio. Angband se aproximava, e com ela, o coração da escuridão. Lúthien provava sua coragem a cada passo. Não era apenas sua magia que impressionava, era sua determinação, sua vontade de enfrentar o desconhecido. Em uma noite, quando o grupo foi cercado por sombras vivas, criaturas de Morgoth que se alimentavam de medo, Lúthien ergueu as mãos e invocou uma luz que dissipou a escuridão. A luz veio de dentro dela, uma herança de sua mãe Maia, e iluminou o caminho como um farol. Os elfos, mesmo Finrod, curvaram-se em respeito, reconhecendo que ela era uma força que poderia rivalizar com os poderes antigos. Juan, leal companheiro, unia-se a eles de formas inesperadas. Ele caçava para o grupo, trazendo presas que os sustentavam, e sua presença era um conforto constante. Beren, que crescera em florestas selvagens, sentia uma conexão com o cão, como se fossem almas afins. Juntos, eles exploravam trilhas perigosas, com Juan guiando e Beren seguindo com sua astúcia humana. À medida que se aproximavam das fronteiras de Angband, a tensão crescia. Os ares ficavam mais pesados, carregados de um mal que parecia corroer a alma. Lúthien, com sua sensibilidade élfica, sentia o peso mais que os outros. Morgoth sabe que estamos vindo, sussurrou ela uma noite. Mas nosso amor é uma arma que ele não compreende. Beren apertou sua mão, sentindo a força daquela união. Com Lúthien e Juan ao lado, a jornada ganhava um novo fôlego, uma esperança que desafiava a escuridão iminente. Mas o perigo espreitava mais perto do que imaginavam. Em uma passagem estreita, o grupo foi capturado por forças de Sauron, o tenente de Morgoth. Correntes os prenderam, e Beren sentiu o desespero crescer ao ver Lúthien ser levada. A fortaleza de Sauron se erguia à frente, uma torre de terror onde o destino deles seria decidido. A passagem estreita onde o grupo fora emboscado levava diretamente à fortaleza de Sauron, uma torre sombria conhecida como Tol In Gaurhoth, a Ilha dos Lobisomens. As correntes que prendiam Beren e seus companheiros eram frias e pesadas, forjadas com um metal que parecia sugar a esperança de seus corpos. Beren lutara ferozmente durante a captura, derrubando vários orcs com golpes precisos de sua espada, mas o número de inimigos era esmagador. Sauron, o tenente de Morgoth, não era um adversário comum. Sua presença era uma sombra que se infiltrava na mente, plantando sementes de dúvida e desespero.
Arrastados para as masmorras profundas da torre, Beren e os elfos foram separados. Finrod e seus seguidores foram levados para celas isoladas, onde o eco de uivos distantes prometia um destino terrível. Beren, no entanto, foi reservado para interrogatório pessoal. Sauron, em sua forma de lobisomem gigante, com olhos que brilhavam como brasas, o confrontou em uma sala escura. Quem é você, mortal, que ousa invadir minhas terras? Rosnou Sauron, sua voz um sussurro gutural que ecoava nas paredes úmidas. Beren, acorrentado ao chão, ergueu o queixo com defiança. Sou Beren, filho de Barahir, e meu propósito é meu. Sauron riu, um som que fazia o ar tremer. Ele sondava a mente de Beren com sua magia negra, buscando segredos, mas o amor por Lúthien era uma barreira que nem mesmo o tenente de Morgoth conseguia penetrar completamente. Ainda assim, o tormento começou. Beren foi sujeito a visões horríveis, imagens de Lúthien capturada, de Doriath em chamas, de seu pai Barahir gritando em agonia. O corpo de Beren doía com cada golpe invisível, mas ele se agarrava à memória dela, à dança sob o luar, ao toque de sua mão. Dias se transformaram em noites indistinguíveis nas masmorras, e o desespero ameaçava consumi-lo. Enquanto isso, Lúthien, que escapara da emboscada inicial graças à agilidade de Huan, sentia o coração apertado por uma dor aguda. Ela soubera instintivamente do perigo que Beren enfrentava, como se um laço invisível os conectasse. Ele está vivo, murmurou ela para Huan, que a seguia como uma sombra leal. O grande cão assentiu com a cabeça, seus olhos inteligentes confirmando o que ela já sabia. Juntos, eles traçaram um plano para invadir a fortaleza de Sauron. Lúthien, filha de Melian, não era estranha à magia, mas o que ela planejava exigia uma coragem que ia além de feitiços. A jornada até Tol Ingaurhot foi perigosa. As terras ao redor eram patrulhadas por lobisomens e orcs, criaturas que respondiam diretamente a Sauron. Lúthien usava seu manto encantado, tecido com fios de sombra e luz, para se camuflar, enquanto Huan se movia como um fantasma, derrubando sentinelas silenciosamente. Em uma noite sem lua, eles alcançaram a ponte que levava à ilha, um arco de pedra negra sobre águas turbulentas infestadas de criaturas aquáticas malignas. Lúthien cantou uma canção baixa, uma melodia que acalmava as águas, permitindo que cruzassem sem alerta. Dentro da fortaleza, o ar era pesado com o cheiro de medo e decomposição. Lúthien sentia a presença de Sauron como uma nuvem opressiva, mas não vacilava. Com Huan ao lado, ela desceu pelas escadarias espiraladas, evitando guardas com ilusões que faziam os orcs verem apenas sombras vazias. Eles chegaram às masmorras, onde os uivos dos lobisomens ecoavam como um coro de dor. Huan, com sua força imensa, quebrou as correntes das celas dos elfos, mas o custo foi alto. Finrod, enfraquecido pelo veneno e pelo tormento, lutou ao lado deles contra os guardas que surgiram. A batalha pela libertação de Beren foi o clímax daquela invasão. Sauron, alertado pelo caos, assumiu sua forma mais terrível, um vampiro gigante com asas membranosas e presas afiadas. Ele enfrentou Lúthien diretamente, sua magia negra colidindo com o poder dela. Você é tola, filha de Melian, em vir até aqui, sibilou ele, lançando feitiços que faziam as paredes tremerem. Lúthien, porém, ergueu a voz em uma canção de poder ancestral, uma melodia que invocava a luz das estrelas e a força da terra. A música envolveu Sauron, enfraquecendo-o enquanto Huan saltava sobre ele, mordendo e rasgando com fúria. A luta foi feroz. Sauron mudava de forma, de vampiro para serpente, de serpente para lobo, mas Huan o antecipava a cada transformação. Sua profecia de que falaria 3 vezes em vida, ainda não cumprida. Finalmente, Lúthien tecia um feitiço que prendia Sauron em sua forma verdadeira, forçando-o a revelar os segredos de sua fortaleza. Você me derrota hoje, mas Morgoth virá atrás de vocês.
cuspiu ele antes de fugir como uma sombra, deixando para trás a torre em ruínas, com Sauron derrotado. Lúthien correu para a cela de Beren. Ele estava fraco, o corpo marcado por feridas e o espírito abalado, mas ao vê-la, uma luz voltou a seus olhos. Você veio, sussurrou ele, incrédulo. Ela o abraçou, suas lágrimas misturando-se ao sangue dele. Eu sempre virei, respondeu ela, curando suas feridas com toques mágicos. Os elfos sobreviventes, incluindo Finrod, que sacrificara muito na batalha, observavam em silêncio, tocados pela profundidade daquele amor. Finrod, em particular, abençoou-os com palavras antigas, reconhecendo que seu laço era uma força que poderia desafiar até Morgoth. Enquanto se recuperavam nas ruínas da torre, Beren e Lúthien reafirmavam seu amor em momentos roubados. Eles falavam de sonhos, de um futuro além da missão, mas ambos sabiam que o caminho à frente era ainda mais perigoso. Angband, a fortaleza de Morgoth, esperava-os, um abismo de escuridão onde poucos ousavam entrar. Com Huan ainda ao lado e os poucos elfos que restavam, o grupo se preparava para a próxima etapa. Beren, fortalecido pelo resgate, sentiu uma determinação renovada. Juntos enfrentaremos o que vier, disse ele a Lúthien, apertando sua mão, mas as sombras de Angband já se estendiam e perigos invisíveis os aguardavam na jornada para o coração da escuridão. As ruínas de Tol Ingalhorth ainda fumegavam quando o grupo partiu, deixando para trás os ecos da batalha contra Sauron. Beren, com o corpo ainda dolorido pelas torturas, mas o espírito revigorado pelo resgate de Lúthien, liderava o caminho ao lado dela. Wan, o grande cão, trotava à frente, seu olfato aguçado detectando perigos invisíveis. Finrod e os poucos elfos sobreviventes seguiam em silêncio, cada um carregando as marcas da luta recente. A vitória sobre Sauron era um triunfo, mas todos sabiam que era apenas o prelúdio para o verdadeiro desafio. Angband, a fortaleza inexpugnável de Morgoth, onde a escuridão reinava absoluta. A jornada para Angband era uma descida ao inferno. As terras ao norte eram um deserto de rochas vulcânicas, onde o chão rachado exalava vapores tóxicos que ardiam nos pulmões. O céu, perpetuamente encoberto por nuvens negras, não permitia que um único raio de sol penetrasse, criando uma eterna penumbra que confundia o sentido de tempo. Beren, acostumado às florestas de Dorthonion, sentia o peso daquela desolação como nunca antes. Cada passo era um esforço, não apenas físico, mas mental, pois a presença de Morgoth parecia impregnar o ar, sussurrando dúvidas e medos nas mentes dos viajantes. Para sobreviver, o grupo recorria a disfarces e magias. Lúthien, com seu poder herdado de Melian, tecia ilusões que os faziam parecer orcs comuns, criaturas deformadas com peles cinzentas e olhos avermelhados. Isso nos dará passagem pelas patrulhas, explicou ela, enquanto transformava Beren em uma figura encurvada, com presas protuberantes e uma armadura improvisada. Ele se sentia estranho naquele disfarce, mas o toque da mão dela o tranquilizava. Huan, por sua vez, assumia a forma de um warg selvagem, rosnando para completar a ilusão. Os guardas de Morgoth eram onipresentes. Bandos de orcs marchavam pelas estradas pavimentadas com ossos, carregando chicotes e armas enferrujadas. Em uma ocasião, o grupo foi parado por uma patrulha liderada por um capitão orc de cicatrizes profundas. O que fazem aqui, vermes? Grunhiu ele, farejando o ar com desconfiança. Finrod, disfarçado como um orc subordinado, respondeu com uma voz gutural, inventando uma história sobre reforços para Angband. O capitão, satisfeito, os deixou passar, mas não sem uma ameaça. Se forem espiões, Morgoth os devorará vivos. O ambiente de Angband era aterrador, mesmo à distância. As montanhas de Tangorodrim, 3 picos vulcânicos que serviam como portões da fortaleza, expeliam fumaça e lava, iluminando o horizonte com um brilho infernal.
Rios de fogo cortavam a paisagem, e o ar estava carregado de um cheiro de enxofre que fazia os olhos lacrimejarem. Beren, ao avistar aquelas montanhas pela primeira vez, sentiu um frio percorrer sua espinha. É como se o próprio mal tivesse tomado forma, murmurou ele para Lúthien. Ela apertou sua mão, sua presença uma âncora em meio ao caos. À medida que se aproximavam, os perigos aumentavam. Criaturas horrendas habitavam aquelas terras. Balrogs com chicotes de fogo, dragões adormecidos nas encostas e sombras que se moviam sozinhas, alimentando-se de almas perdidas. Em uma noite, o grupo foi atacado por um bando de vampiros, seres alados que sugavam a vida com toques gelados. Wine os enfrentou com ferocidade, derrubando vários com mordidas poderosas, enquanto Lúthien invocava uma barreira de luz que os repelia. Beren lutava com sua espada, agora encantada por um feitiço élfico, cortando as asas das criaturas. A batalha deixou-os exaustos, mas unidos. Nas pausas forçadas, Beren e Lúthien compartilhavam momentos de intimidade. Sentados em uma caverna escondida, com o brilho distante da lava iluminando seus rostos, eles falavam de sonhos. Quando isso acabar, voltaremos para Doriath, dizia Beren, traçando linhas imaginárias no chão. Construiremos uma vida juntos, longe dessa escuridão. Lúthien sorria, mas seus olhos carregavam uma sombra de presságio. Ela sabia, melhor que ele, que o destino deles estava entrelaçado com forças maiores. Ainda assim, aqueles momentos fortaleciam seu amor, reafirmando que valia qualquer sacrifício. Finrod, com sua sabedoria, guiava o grupo com conselhos antigos. Ele contava histórias dos Valar, dos tempos em que a luz prevalecia sobre a escuridão, inspirando-os a continuar. Mas nem mesmo ele podia ignorar o custo da jornada. 2 elfos caíram em uma emboscada de Balrogs, seus gritos ecoando nas montanhas como um aviso. O grupo os enterrou em sepulturas rasas, marcadas apenas por pedras, e prosseguiu, o luto pesando em seus corações. Finalmente, após semanas de marcha tortuosa, eles avistaram os portões de Angband. Eram imensos, forjados de ferro negro, guardados por sentinelas que pareciam estátuas vivas. O ar vibrava com o som de forjas distantes, onde escravos forjavam armas para o exército de Morgoth. Lúthien, com sua magia, criou uma distração, uma ilusão de um exército invasor ao longe que atraiu os guardas para fora. O grupo se infiltrou pelas sombras, descendo para os labirintos subterrâneos da fortaleza. Dentro de Angband, o terror era palpável. Corredores intermináveis levavam a salas de tortura, onde ecos de gritos preenchiam o ar. Rios de lava iluminavam caminhos escorregadios e o calor era sufocante. Beren sentia o suor escorrer por sua testa, misturando-se ao medo. Eles evitavam patrulhas com cuidado, usando os disfarces para se misturar aos orcs que corriam de um lado para o outro. Huan, em sua forma de warg, rosnava baixinho, guiando-os por instinto. Em um salão vasto, eles avistaram Morgoth pela primeira vez. Ele estava sentado em um trono de ferro, sua forma gigantesca envolta em sombras, com a coroa adornada pelos 3 Silmarils, brilhando como estrelas capturadas. Seus olhos, poços de mal infinito, varriam a sala com desdém. Beren sentiu um arrepio ao contemplá-lo, sabendo que ali estava o inimigo de todo o mundo livre. Lúthien, ao seu lado, apertou sua mão, seus olhos fixos no Silmaril. "Estamos aqui", sussurrou ela. "Agora precisamos agir", mas o plano ainda se desenrolava, e perigos invisíveis os cercavam enquanto se preparavam para o confronto final. Os labirintos de Angband eram um emaranhado de trevas e desespero, onde cada corredor parecia levar a um abismo mais profundo. Beren, disfarçado como um orc comum, sentiu o coração pulsar forte no peito enquanto o grupo se movia pelas sombras. Lúthien, ao seu lado, mantinha a ilusão com sua magia, seus olhos vigilantes captando cada movimento. Huan, na forma de um warg feroz,
rosnava baixinho, guiando-os através do cheiro de enxofre e medo que impregnava o ar. Finrod e os elfos restantes seguiam em silêncio, suas lâminas prontas para qualquer confronto. Eles estavam no coração do mal, e um erro poderia significar o fim. O salão do trono de Morgoth era vasto, com colunas que se erguiam como ossos gigantes, e o ar estava carregado de um calor opressivo vindo das forjas abaixo. Morgoth, o Senhor do Escuro, sentava-se em seu trono de ferro negro, sua silhueta imensa dominando o espaço. Sua armadura era forjada de metais desconhecidos, e sua coroa, adornada com os 3 Silmarils, brilhava com uma luz que contrastava cruelmente com a escuridão ao redor. Os Silmarils, joias de luz pura criadas por Fëanor, pareciam pulsar com vida própria. Um lembrete de que, mesmo no mal absoluto, havia vestígios de beleza roubada. Beren sentia um arrepio ao contemplar Morgoth. Ele não era apenas um inimigo, era a encarnação da destruição, um vala caído cuja vontade dobrava o mundo à sua imagem. Guardas orcs e balrogs patrulhavam o salão, seus chicotes de fogo estalando no ar. O grupo se posicionou nas sombras, esperando o momento certo. Lúthien, com uma determinação que Beren admirava mais que nunca, começou a tecer seu feitiço. Ela ergueu a voz em uma canção suave, uma melodia ancestral que ecoava como um sussurro do vento nas florestas de Doriath. A canção de Lúthien era um poder vivo, tecida com a magia de sua mãe Melian. As notas flutuavam pelo salão, invisíveis a princípio, mas ganhando força a cada verso. Elas envolviam Morgoth como uma névoa, infiltrando-se em sua mente endurecida. Os guardas, um a um, começaram a piscar, seus olhos pesados caindo em um sono profundo. Balrogs, criaturas de fogo e sombra, resistiam mais, mas até eles vacilavam, seus chicotes caindo inertes. Morgoth, no trono, franzia a testa, sentindo o assalto sutil, mas a melodia era irresistível, uma onda de paz forçada que contrastava com sua essência de caos. Beren observava, maravilhado, enquanto Lúthien dançava lentamente, seus movimentos fluidos complementando a canção. Ela girava, seus cabelos negros flutuando como uma cortina de noite, e a luz dos Silmarils parecia dançar com ela. Morgoth, o grande inimigo, inclinava a cabeça, seus olhos se fechando apesar de sua vontade. "O que é isso?" murmurou ele, sua voz um trovejar baixo, mas o sono o reivindicava. Finalmente, com um suspiro que ecoou como um terremoto, ele adormeceu, sua forma gigantesca tombando para o lado no trono. O salão estava em silêncio, exceto pelo eco distante da canção de Lúthien. Beren, com o coração acelerado, avançou. Ele subiu os degraus do trono com cuidado, sua espada desembainhada, pronta para qualquer despertar súbito. Os Silmarils brilhavam intensamente, sua luz pura iluminando seu rosto marcado por cicatrizes. Ele estendeu a mão, sentindo o calor da joia, e com a lâmina cortou o Silmaril da coroa. O metal da coroa era resistente, mas a espada de Beren, forjada em tempos antigos, cumpriu sua tarefa. O Silmaril veio livre, uma esfera de luz que cabia na palma de sua mão, pulsando com uma energia que o enchia de esperança. Encantado pela beleza da joia, Beren sentiu uma ganância momentânea. Ele olhou para os outros 2 Silmarils, brilhando tentadoramente. Só mais um, pensou ele, erguendo a espada novamente. Mas ao tentar cortar o segundo, a lâmina se quebrou com um estalo agudo, o som ecoando pelo salão como um alarme. Um fragmento da espada voou cortando a bochecha de Morgoth. O Senhor do Escuro se agitou em seu sono, um grunhido escapando de seus lábios. Os guardas começaram a se mexer, o feitiço enfraquecendo com o ruído. Lúthien, vendo o perigo, parou sua canção e correu para Beren. "Vamos agora!" sussurrou ela, urgência em sua voz. Beren guardou o Silmaril em uma bolsa em seu cinto, e o grupo começou a recuar.
Mas o salão despertava. Orcs piscavam, confusos, e um Balrog ergueu seu chicote, o fogo crepitando. Rosnou, atacando o primeiro orc que se aproximou, enquanto Finrod e os elfos sacavam suas lâminas, formando uma barreira protetora. A fuga foi caótica. Eles correram pelos corredores de Angband, o alarme ecoando atrás deles. Rios de lava bloqueavam caminhos, e patrulhas de orcs surgiam de todos os lados. Beren lutava com o que restava de sua espada quebrada, derrubando inimigos com golpes precisos, enquanto Lúthien tecia feitiços rápidos para criar ilusões que confundiam os perseguidores. Huan, feroz, abria caminho, mordendo e rasgando com presas afiadas. Finrod, com sua magia élfica, invocava barreiras de luz que retardavam os Balrogs. Em um corredor estreito, um Balrog os confrontou diretamente. Sua forma flamejante enchia o espaço, o chicote estalando como trovão. Finrod se adiantou, sua espada brilhando com runas antigas. "Vão!" gritou ele para o grupo. "Eu os atraso." Beren hesitou, mas Lúthien o puxou. "Ele se sacrifica por nós", disse ela, lágrimas nos olhos. A batalha entre Finrod e o Balrog ecoou atrás deles, um clash de luz e fogo que abalava as paredes. Finrod caiu, seu sacrifício dando-lhes tempo precioso. Os sobreviventes emergiram das profundezas de Angband, o ar fresco da superfície, um alívio bem-vindo, mas a perseguição não parava. Orcs montados em wargs os caçavam, uivando como uma matilha enlouquecida. O grupo corria pelas planícies vulcânicas, o Silmaril em posse de Beren uma tocha de esperança em meio ao desespero. Lúthien cantava canções de velocidade, fazendo suas pernas se moverem mais rápidas, enquanto Huan derrubava perseguidores isolados. Em uma ravina, eles foram encurralados. Um bando de orcs os cercava, flechas voando pelo ar. Beren protegia Lúthien com seu corpo, lutando com fúria, mas o número era esmagador. Foi então que Huan falou pela primeira vez, sua voz profunda e profética. "O destino os guia, mas o preço será alto." Com um salto ele quebrou o cerco, permitindo a fuga. O grupo continuou, exausto, mas determinado. A fuga se tornava cada vez mais desesperada. As terras de Morgoth pareciam se estender infinitamente, e o cansaço pesava como correntes. Beren sentia o Silmaril contra sua pele, uma lembrança de que valera a pena, mas sombras maiores se aproximavam. E o pior ainda estava por vir. As planícies vulcânicas ao redor de Angband estendiam-se como uma ferida aberta na terra, com o chão rachado exalando vapores que obscureciam a visão. Beren corria ao lado de Lúthien, o Silmaril seguro em sua mão, pulsando com uma luz que parecia desafiar a escuridão circundante. Huan, o grande cão, galopava à frente, seus uivos ecoando como um aviso para os perseguidores. Os elfos sobreviventes, agora reduzidos a um punhado, lutavam para manter o ritmo, suas faces marcadas pelo cansaço e pela perda de Finrod. A fuga de Angband fora milagrosa, mas o preço ainda estava sendo cobrado, e sombras maiores os seguiam. O alarme em Angband havia despertado não apenas orcs e balrogs, mas também Carcharoth, o lobo monstruoso criado por Morgoth. Ele era uma besta de proporções titânicas, com pelagem negra como a noite e presas que podiam rasgar armaduras como papel. Seus olhos brilhavam com uma fome insaciável, alimentada pela magia negra de seu mestre. Morgoth o enviara como guardião final, um predador que não conhecia misericórdia. Beren sentia sua presença se aproximando, um tremor no chão que anunciava a chegada da morte. O grupo cruzava uma ravina estreita quando Carcharoth surgiu, bloqueando o caminho. Sua forma imensa preenchia o horizonte, um rugido gutural ecoando pelas rochas. "Ele vem pelo Silmaril!" gritou Lúthien, sua voz carregada de urgência. Beren, sem hesitar, ergueu a espada quebrada, posicionando-se entre a besta e seus companheiros. Huan
Leal até o fim, saltou para o confronto, mordendo as pernas do lobo com fúria. A batalha era desigual, mas a determinação do cão de Valinor o tornava um adversário formidável. Carcharoth atacava com garras que cortavam o ar, criando ventos que derrubavam os elfos. Wan esquivava e contra-atacava, rasgando pedaços de carne da besta, mas o lobo se regenerava com uma velocidade assustadora, sua essência corrompida por Morgoth. Beren juntou-se à luta, golpeando com o que restava de sua lâmina, visando os olhos do monstro. Lúthien, de longe, tecia feitiços, invocando vinhas encantadas que tentavam prender as patas de Carcharoth, mas a besta as quebrava com facilidade, seu ódio alimentado pela proximidade do Silmaril. Em um momento de ousadia, Beren ergueu o Silmaril em sua mão direita, usando sua luz para cegar o lobo. A joia brilhou intensamente como uma estrela caída, e Carcharoth hesitou, piscando. Foi o suficiente para que Huan o derrubasse momentaneamente. Mas a besta, enlouquecida pela fome, saltou sobre Beren. Suas mandíbulas se fecharam ao redor da mão dele, devorando-a junto com o Silmaril. A dor foi lancinante, um fogo que consumia seu braço, mas Beren não gritou. Ele usou a mão esquerda para golpear o focinho do lobo, forçando-o a recuar. Sangue escorria do coto de seu braço e Beren caiu de joelhos, o mundo girando ao seu redor. Lúthien correu para ele, suas mãos pressionando a ferida, tecendo magias de cura que estancavam o sangramento. Mas o dano era profundo. O Silmaril, agora dentro da barriga de Carcharoth, iluminava o interior da besta, tornando-a uma figura grotesca de luz e sombra. O lobo uivou de dor, a joia queimando suas entranhas, e fugiu para as florestas distantes, deixando um rastro de agonia. Os elfos ajudaram a carregar Beren, que enfraquecia a cada passo. Eles prosseguiram para o sul, rumo a Doriath, mas o veneno da mordida de Carcharoth se espalhava por seu corpo, uma corrupção que nem a magia de Lúthien conseguia deter completamente. Dias se transformaram em uma névoa de dor para Beren. Ele delirava, vendo visões de seu pai Barahir, de florestas queimadas, de Lúthien dançando sob o luar. Ela ficava ao seu lado, cantando canções suaves que aliviavam seu sofrimento, mas seu coração se partia ao vê-lo se esvair. Finalmente, eles alcançaram as fronteiras de Doriath. As árvores encantadas os receberam como velhos amigos, mas Beren estava à beira da morte. Thingol, alertado pela chegada, veio ao encontro deles, seu rosto uma máscara de preocupação e raiva. "O que fizeram?" perguntou ele, vendo a filha exausta e o mortal ferido. Lúthien, com lágrimas nos olhos, contou a história. A conquista do Silmaril, a fuga, o confronto com Carcharoth. "Ele cumpriu sua tarefa, pai", disse ela. "Mas o preço foi alto demais." Beren, em um momento de lucidez, estendeu o braço mutilado. "Eu trouxe o Silmaril", sussurrou ele, embora a joia estivesse dentro do lobo. Thingol, tocado pela coragem, assentiu, reconhecendo o feito. Mas Beren desmaiou, seu corpo finalmente cedendo ao veneno. Lúthien o levou para Menegroth, onde curandeiros élficos tentaram salvá-lo, mas era tarde. Seu espírito deixou o corpo, deixando Lúthien em um luto profundo. A dor de Lúthien era uma força que abalava o reino. Ela, imortal, sentia o peso da mortalidade de Beren como uma ferida aberta. Dias se passaram em vigília, mas seu próprio corpo começou a enfraquecer, como se sua essência estivesse ligada à dele. "Eu não posso viver sem ele", confidenciou a Melian, sua mãe, que a observava com olhos sábios. Melian sabia que o destino deles transcendia o mundo mortal, mas não interferia, deixando que Lúthien tomasse sua escolha. Em uma noite estrelada, Lúthien decidiu desafiar a morte. Ela cantou uma canção de despedida para Doriath, uma melodia que ecoava sua tristeza e determinação. Seu espírito, liberto do corpo, viajou para os salões de Mandos, o reino dos mortos, onde as almas aguardavam seu julgamento. Ali, entre as sombras eternas,
Ela procurava Beren, pronta para barganhar com o próprio destino. Os salões de mandos eram um lugar de silêncio e reflexão, com paredes que ecoavam memórias de vidas passadas. Lúthien, como um espectro de luz, caminhava por eles, sua presença uma anomalia entre os mortos. Mandos, o guardião, a observava, seu coração de pedra começando a se mover pela beleza de sua dor. Os salões de Mandos eram um reino de sombras eternas, onde o tempo não fluía como no mundo dos vivos, mas se estendia como um véu infinito de memórias e julgamentos. Lúthien, com seu espírito liberto do corpo mortal que deixara em Doriath, caminhava por aqueles corredores vastos, sua presença uma luz tênue em meio à penumbra. As paredes ecoavam sussurros de almas passadas, heróis e vilões cujas vidas haviam se entrelaçado com o destino da Terra-média. Ela procurava Beren, cujo espírito havia sido chamado para ali após a mordida fatal de Carcharoth, e sua determinação era uma chama que nem a morte conseguia apagar. Mandos, o guardião dos mortos, sentava-se em um trono de pedra antiga, seu rosto impassível como as montanhas que guardavam Valinor. Ele era um dos Valar, uma entidade cuja vontade moldava o destino das almas, e raramente se comovia com as petições dos mortais ou imortais. Mas Lúthien, filha de Thingol e Melian, não era uma alma comum. Ela se aproximou dele com graça, seus olhos élficos brilhando com uma tristeza profunda, e começou a cantar. Sua voz, pura como as águas de um riacho intocado, encheu os salões com uma melodia que contava na história de seu amor por Beren. A canção de Lúthien era uma tapeçaria tecida com fios de emoção. A alegria do primeiro encontro nas florestas de Doriath, a dor da separação imposta por Thingol, a coragem da jornada a Angband, o triunfo da conquista do Silmaril e a tragédia da perda. Cada nota carregava o peso de seu sacrifício, a renúncia à imortalidade élfica por um amor mortal. Mandos ouvia em silêncio, seu coração de pedra começando a rachar sob o impacto daquela beleza. Lágrimas, raras como estrelas cadentes nos salões eternos, rolaram por seu rosto, movido pela profundidade de um amor que transcendia as barreiras da vida e da morte. Beren, cujo espírito vagava nos confins dos salões, ouviu a canção e foi atraído por ela, como uma mariposa para a chama. Ele se reuniu a Lúthien, seus espíritos se entrelaçando em um abraço etéreo. "Você veio até aqui por mim?" sussurrou ele, sua voz um eco fraco. "Eu iria até os confins do mundo e além", respondeu ela, sua determinação inabalável. Juntos, eles se apresentaram diante de Mandos, pedindo uma chance de viver em seu amor no mundo dos vivos. Mandos, tocado como nunca antes, consultou Manwë, o rei dos Valar, que por sua vez ouviu o apelo. A escolha foi concedida. Lúthien poderia retornar à vida ao lado de Beren, mas como mortal. Ela abriria mão de sua imortalidade, envelheceria e morreria como os homens, unindo-se ao destino incerto das almas mortais após a morte. Era uma barganha sem precedentes, um ato de misericórdia que alterava o tecido do destino. Lúthien aceitou sem hesitação, seu amor por Beren maior que a eternidade. Seus espíritos foram liberados dos salões de Mandos, retornando aos corpos que aguardavam em Doriath. Beren acordou com um suspiro, o veneno de Carcharoth dissipado, sua mão perdida uma lembrança permanente de sua jornada. Lúthien, ao seu lado, sorria com uma serenidade nova, sua beleza agora tocada pela fragilidade da mortalidade. Thingol e Melian os receberam com uma mistura de alegria e tristeza, reconhecendo que o amor deles havia mudado o curso do mundo. O Silmaril, extraído da barriga de Carcharoth após sua morte agonizante nas florestas, foi entregue a Thingol, cumprindo a promessa. Beren e Lúthien viveram anos de paz em Tol Galen, uma ilha verde no rio Adurant, longe das guerras e intrigas da Terra-média. Ali, eles construíram uma vida simples, cheia de momentos roubados,
caminhadas ao amanhecer, canções ao entardecer, o nascimento de seu filho Dior, que herdaria o legado de sua linhagem. O amor deles era uma lenda viva, uma história contada ao redor de fogueiras, inspirando elfos e homens a sonharem com algo maior que o destino imposto. Mas o tempo, impiedoso para os mortais, cobrava seu preço. Beren envelheceu, suas cicatrizes de batalhas tornando-se marcas de uma vida bem vivida. Lúthien, ao seu lado, compartilhava cada ruga, cada fio branco, sua escolha um testemunho eterno de seu amor. Quando a morte veio para Beren uma segunda vez, Lúthien o seguiu pouco depois, seus espíritos deixando o mundo juntos, unidos além da vida. O legado de Beren e Lúthien ecoava através das eras. Seu amor, que desafiara reis, monstros, deuses e a própria morte, tornava-se um farol de esperança. Na Terra-média, canções eram compostas em sua honra, e o Silmaril, passado para Dior e depois para Elwyn, continuaria a moldar o destino do mundo. Era uma história de coragem, sacrifício e um laço que transcendia até mesmo o destino, provando que o amor verdadeiro podia mudar o curso das estrelas. Agora, me diga nos comentários, que outras histórias da Terra-média você gostaria de ouvir? Deixe seu like se essa narrativa te emocionou. Comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para mais lendas épicas como essa. Obrigado por mergulhar nessa jornada conosco.